E aí galera, beleza? Gente, estamos de volta com mais um Acorda Brasil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os dias eu recebo inúmeros e-mails, muitos. Tem dias que eu recebo mais de 100 e-mails. Por exemplo, conforme vocês podem ver na essa tela da minha caixa de entrada, eu tenho hoje 1.118 e-mails não lidos. Realmente é difícil para mim, para ler todos os e-mails. Eu não tenho realmente condições, porque eu tenho que trabalhar, enfim. Mas alguns e-mails eu tento responder e outros eu até coloco vídeos, faço vídeos comentando esses e-mails que eu recebi. E esse e-mail que eu quero trazer para vocês, ele é bem interessante. Ele foi mandado para mim por um senhor chamado Maicon Pepinelli. Ele é da cidade de Apucarana, no norte do Paraná. E nesse e-mail, o Michael, ele está trazendo uma questão muito interessante dos quebra-molas no Brasil. Ele mandou então, além desse e-mail, mandou uma reportagem do jornal local de Apucarana sobre o problema dos quebra-molas irregulares e também mandou imagens. Eu pedi para que ele mandasse algumas imagens da questão das lombadas na cidade de Apucarana. Veja só essas imagens, são realmente lombadas altas, quase da altura do meu filho. O caminhão vai passar por aí, a gente escuta até o barulho das molas do caminhão e ele fez uma outra tomada de imagens de outro local da cidade, tá? Mas o interessante, gente, é que esse problema não é restrito a Apucarana. Eu estava conversando hoje de manhã com uma outra pessoa através do Skype, deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho, é o João Alexandre. João Alexandre mora na cidade de Goiânia, tá? Em Goiás, e ele me mandou umas imagens bem interessantes. A gente estava falando sobre isso e ele então me mandou, veja só as imagens que ele mandou, interessantes sobre lombadas também em Goiânia, tá? Em Goiás. E essa é uma imagem feita, tirada do Google Street View, tá? Da BR-352, tá? Em cidade chamada Senador Canedo, em Goiás. Deixa eu tentar colocar a tela cheia aqui, ver se vai funcionar para vocês. Veja só, essa é uma imagem de uma lombada, tá? Mas como eu falei, não é restrito a apenas um lugar. Nós temos várias imagens, deixa eu mostrar aqui mais uma, tá? Essa foi feita na rua Campinas, em Goiânia, tá? Olha só. Interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma lombada ali na frente, se você voltar um pouquinho aqui atrás, você vai ver uma lombada aqui enorme, mais alta até do que a calçada. Olha aqui a calçada. E a lombada é de uma altura gigantesca. Aliás, essa rua é uma muvuca. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos dar uma circulada nela aqui. Voltando um pouquinho. Que muvuca doida. Moto parada no meio da pista. Enfim. Um camelôzinho aqui com as calcinhas. O cara tá vendendo calcinha aqui no meio. Tá? É uma muvuca desenfreada. Olha como é que tá isso aqui, gente. É uma coisa de doido. Um negócio de louco. Mas enfim, vamos voltar para o assunto das lombadas. Nós temos essa lombada aqui, tá, nessa rua. E se a gente for mais para frente, um pouquinho mais para frente, mais na frente aqui, ó, você pode ver um outro sinal de uma lombada logo mais à frente. E aí eu fiquei pensando, gente, por que será que a gente precisa de tanta lombada no Brasil? Que absurdo, gente. Aqui no Canadá nós não temos lombadas. Não dessa forma como nós temos no Brasil, no meio de ruas. As únicas lombadas, eu moro aqui, já estou cansado de falar isso, há mais de 9 anos, e eu vou mostrar para vocês umas imagens que eu fiz à noite, quando eu recebi esse e-mail do Michael, tá? Essas imagens são de uma lombada, aliás, de um estacionamento, de um shopping, de um supermercado, tá? E nesse estacionamento do supermercado nós temos algumas lombadas pequenas, tá? Para que as pessoas possam ter cuidado, porque tem muito pedestre, às vezes tem crianças, e aí nesse caso, apenas nesse caso nós temos lombada, mas fora disso, nas ruas, nós não vemos lombadas, nem lombada física, nem lombada, nem pardalzinho, nem nada disso. Como é que a gente faz o controle? Veja só, isso aqui são imagens mostradas, também as ruas estão sujas, porque nevou, quando neva, depois que neva, a neve se junta, mistura com a sujeira das rodas dos carros e fica muito feio, tá? Mas olha só, as ruas são lisas, não precisa de lombada, não tem essa necessidade aqui. Por quê? Porque aqui, diferentemente do Brasil, nós temos a polícia nas ruas.
Olha só, polícia trabalhando. É assim que se controla o trânsito aqui. Essa questão de lombada, gente, é uma questão de falta de educação. As pessoas no Brasil dirigem feito loucas. Dirigem como... Parece assim que estão desesperadas. Parece que aquele espaçozinho de chão ali, daquela pista, pertence a ele e ninguém tem o direito de entrar. É uma coisa de doido. Toda vez que eu vou no Brasil, eu fico apavorado com a maneira como as pessoas dirigem. É algo assustador. E eu vou lhe dizer uma coisa, o problema é que muitos brasileiros, a maioria desses motoristas, são péssimos motoristas, mas se acham os melhores motoristas do mundo. Isso é um engano. Ser irresponsável não é ser o melhor motorista. Ser um inconsequente não é ser o melhor motorista. As leis de trânsito estão aí, gente, para impedir maus motoristas de fazer idiotices. Mas no Brasil parece assim um senso geral, as pessoas não estão nem aí para nada. E aí, para contornar, para resolver esse problema, as autoridades têm que construir um dispositivo para danificar fisicamente o seu carro. Gente, isso não entra na cabeça de ninguém, sério. Nenhum lugar do mundo, esquece o Canadá. Se você for dirigir em qualquer país sério do mundo, da maneira como a maioria dos brasileiros dirigem no Brasil, eles não conseguiriam dirigir aqui por sei lá, nem um mês. Porque aqui, como eu já falei, a polícia está nas ruas. Eles estão constantemente fiscalizando, vigiando com essas pistolas de laser, tá? E aí eles monitoram a velocidade. Às vezes eles ficam nas calçadas com esse tripézinho e também a pistola no tripé monitorando, tá? Outras vezes eles têm dentro dos seus carros, e os carros são... Tem muitos carros que são descaracterizados, não tem nenhum tipo de indicativo que a polícia, quando você menos espera, ele está atrás de você, e aí o policial lhe para, e vai lá, ele entrega a sua multa, dá a sua multa, e o que acontece? E aí eu quero fazer um parêntese aqui rapidinho, para falar sobre aquele meu vídeo lá do Ruim do Canadá, que muita gente não entendeu. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando eu falei naquele vídeo que a questão do seguro obrigatório era uma coisa ruim, talvez até tenha sido culpa minha, talvez até eu não tenha me expressado bem, mas o que acontece é o seguinte, deixa eu explicar. O seguro obrigatório em si não é uma coisa ruim. As pessoas terem que dirigir com cuidado não é uma coisa ruim. Mas o que acontece é o seguinte, para pessoas que acabaram de mudar para o Canadá, novos imigrantes, e também para aqueles que são jovens, que estão começando a dirigir agora, essa metodologia que eles usam, baseado no seu histórico do ano anterior, é horrível. Por quê? Porque eles partem do princípio de que se você não tem histórico, então você não é um bom motorista. E isso é ruim. Isso penaliza as pessoas que estão começando a dirigir, que estão chegando no país, mesmo que elas, sei lá, tomem cuidado, dirijam de maneira responsável, eles não querem saber. E essa questão foi exatamente o que eu me referi na questão do seguro obrigatório. Isso é ruim, é péssimo para essas pessoas que estão começando a dirigir. Tá certo, gente? Mas aqui é algo incrível. As pessoas aprendem desde a mais tenra idade, no jardim da infância, já aprendem como se comportar no trânsito, eles já aprendem noções básicas de trânsito, como, por exemplo, meu filho, quando ele estava no jardim da infância, ele já tinha aulas de trânsito, como se comportar, como atravessar a rua, o procedimento, como é que ele deve fazer. E aí eu me lembro que ano passado, 2011, nós estivemos no Brasil, e então nós estávamos num cruzamento na cidade de Fortaleza, uma avenida muito movimentada, a Desembargador Moreira, se não me engano, era ela mesmo. E a gente estava na faixa de pedestre para atravessar, e meu filho falou assim, pai, eu sei como é que eu faço, eu sei. Ele botou a mãozinha, estirou o braço aqui, porque é assim que eles fazem aqui, e é assim que ele aprendeu na escola. Na hora que uma criança está na calçada aqui, ele estica o bracinho em direção à faixa de pedestre, os carros param imediatamente. Aí ele fez a mesma coisa no Brasil, e foi uma decepção. Ninguém parou, por quê? Porque não há educação de trânsito no Brasil. É por isso que precisa-se de dispositivos absurdos para quebrar, danificar carros fisicamente. Gente, isso é uma loucura. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse carro que vocês estão vendo agora nessas imagens é o carro que a minha esposa usa, é o carro dela. É um carro 2006, nós temos esse carro desde novo, tá? Deixa eu mostrar aqui a quilometragem que ele está atualmente. Deixa eu mostrar para vocês. 131.495 quilômetros rodados. Ele tem 6 anos. Deixa eu mostrar aqui
O documento, o registro desse carro, veja só o ano dele, é um Ford Freestyle, o ano dele é de 2006, portanto 6 anos de uso. Sabe quantas vezes nós mexemos na suspensão desse carro? 0. Nós nunca precisamos mexer em nada da suspensão desse carro, com 131 mil quilômetros rodados, além de trocar pneu, lógico. Por quê? Porque nós não temos lombadas. Por quê? Porque não é necessário, não é preciso. Não é preciso de construir um quebra-molas de concreto para danificar fisicamente o carro, quando você simplesmente pode seguir as regras, obedecer às leis. E se você não obedecer, você então vai pagar as consequências, conforme eu mostrei nessas imagens. A polícia está nas ruas fazendo o trabalho deles, monitorando, e o seu histórico vai pesar. E aí eu lembro que eu fiz uma sugestão, eu vivo mandando sugestão para políticos no Brasil. Esse foi um outro e-mail que eu mandei de novo para o deputado André Figueiredo, do PDT de Fortaleza, mas ele não botou em prática, não aceitou, sei lá, essa sugestão. E a sugestão foi o seguinte: aqui no Canadá nós temos esse seguro total obrigatório. No Brasil nós não temos isso, mas nós temos aquele seguro contra acidentes de terceiro e temos ainda o IPVA. Então a minha sugestão era o seguinte: André, esse IPVA da maneira como é cobrado é estúpido. Por quê? Porque eles cobram de acordo com o carro, de acordo com o valor do carro, de acordo com o ano do carro, isso com a pretensa resposta de dizer que estão fazendo uma distribuição de renda, porque quem pode mais vai pagar mais. Não, você está penalizando as pessoas com maior poder aquisitivo, simplesmente. Porque esse dinheiro que o cara do maior poder aquisitivo está pagando não vai para a pessoa de menor poder aquisitivo. Então não existe distribuição de renda. Isso é uma falácia, é uma furada. Mas é uma forma burra. Por quê? Porque a forma inteligente de se cobrar o IPVA, e essa foi a minha sugestão para o deputado André Figueiredo, foi essa. Por que não se começa a monitorar o histórico das pessoas de multas, de acidentes, como é que ele se comportou no ano anterior, e aí a partir daí o IPVA ser calculado para o ano seguinte, e aí, dependendo do histórico da pessoa, esse IPVA poderia crescer, poderia aumentar, poderia diminuir, ou até mesmo, sei lá, um ano sem IPVA para aquele motorista, porque ele é um bom motorista. E aí a outra coisa que partiu dessa conversa foi o seguinte: mas aí como é que fica o meu carro, como é que meu filho vai dirigir, minha mulher dirige? Não, então não daria, segundo o pensamento contrário dessa ideia. Muito simples. No documento do IPVA do carro, registra-se as pessoas daquela família ou daquela empresa que seriam autorizadas a usar aquele carro, de acordo com o seu histórico. E isso iria eliminar um problema sério para as empresas de contratar motoristas que não são responsáveis. E aí eles não poderiam simplesmente dirigir aquele carro. Enfim, são ideias, tá? Eu não estou aqui me arvorando de ser o dono da verdade, de ser o sabidão, o sabe-tudo, não. Estou apenas trazendo ideias para que a gente possa melhorar, porque o Brasil, gente, do jeito que está, não dá. Mais de 50 mil pessoas morrem por ano de acidentes de trânsito, quase 50 mil, se não me engano, no Brasil. Isso é um absurdo. Isso precisa acabar, precisa mudar. E aí se muda com educação no trânsito e, segundo, com punição exemplar, com polícia nas ruas fazendo o trabalho deles. Para encerrar, eu dirigi isso em 2007, de São Paulo a São Luís, de carro, e depois voltei para São Paulo. Gente, é longe, é chão. Eu e a minha esposa. E olha só, você sabe quantas viaturas da polícia nós vimos nesse trajeto entre São Paulo, passando por Ribeirão Preto, por um monte de cidades importantes, Brasília, até São Luís do Maranhão? Nós vimos 0. Nós não vimos uma só viatura da polícia monitorando as estradas, fazendo o trabalho que a polícia tem que fazer. 0, 0, 0. Isso não aconteceu nesse percurso inteiro que eu fiz, dessa viagem. Uma coisa absurda, nós não vimos uma só viatura da polícia fazendo patrulhamento nas ruas. É por isso que o Brasil é essa esculhambação. É por isso que está desse jeito, é por isso que morre tanta gente no trânsito, é por isso que tem que se construir mini paredes para frear a estupidez de muitos motoristas. É isso aí, gente. Gostaria que você pudesse me ajudar compartilhando esse vídeo. Se você gostou, diz aí que gostou.
Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, não vai lhe custar nada, tá certo? E a gente se vê no... sábado que vem, às 3 horas, 3 horas, horário de Brasília, 3 da tarde, horário de Brasília, nós vamos ter outra live. Eu já consertei os problemas que nós tivemos na live anterior, inclusive aquele vídeo até já tirei do ar porque ficou realmente uma porcaria, mas espero contar com vocês nesse próximo sábado, tá certo? 3 horas, horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, gente. Tchau!